Amados, queridos, santos, a paz do Senhor, glorificamos ao Senhor Jesus Cristo por esta oportunidade. Mais uma vez estamos aqui no Devocional do Lar. Vamos ler hoje livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Glória a Jesus Cristo. Deus, usando o profeta Ezequiel, mostrou para ele que ele era a pessoa escolhida para ir à casa de Israel e dizer que eles eram rebeldes. No versículo 3 diz assim: E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Então ele foi enviado como profeta. Mas Deus esperava dele uma atitude, pois ele estava um pouco acuado. No capítulo número 3, a palavra do Senhor diz assim, no versículo número 22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali e me disse: levanta-te, sai do vale e ali falarei contigo. Glória a Jesus Cristo. Quando nós lemos essa palavra, nós podemos compreender, fazer esta comparação, que o vale, irmão, significa o local onde nós nos acuamos, nós nos reprimimos, diante das causas, diante dos problemas, nós nos retraímos. Mas o Espírito de Deus falou para Ezequiel: sai do vale. Glória a Deus. Nesse mesmo capítulo, versículo 14, diz assim: Então o Espírito me levantou. Veja como Deus é ajudador e deseja que nós tomemos uma atitude. E me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim, era poderosa, era uma mão ajudadora. Para quê? Para que o profeta tomasse uma atitude. No versículo número 23 do capítulo 3 diz assim: E levantei-me, a atitude dele está aqui, e saí do vale, daquela situação em que ele se encontrava, acuado, temeroso. Glória a Jesus Cristo. E levantei-me e saí do vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Glória a Deus, né? Como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Agora ele estava contemplando a glória de Deus e se rendeu, humilhou-se ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, que tinha o constituído como profeta para levar a mensagem à casa de Israel. E nós, irmãos, eu e vocês, também somos pessoas que Deus quer que tomemos atitudes diante das adversidades, diante dos problemas, diante de tudo que surge na nossa vida. Nós devemos ter atitudes, e essas atitudes nos levam a sermos vencedores, a contemplar a glória de Deus, como o profeta Ezequiel. Que Deus espera de mim e de você é que eu e você se levante, tome posição, aleluia, glória a Jesus, tome uma atitude correta para agradar a Deus. Quando nós lemos no livro de 1 Samuel, Israel, tendo como rei Saul, enfrentava uma peleja contra os filisteus. Só que no exército dos filisteus surgiu um homem gigante, um homem de grande estatura. Diz a Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, assim, olha, versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aqueles homens, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Glória a Jesus Cristo, né? Então a atitude do povo aqui foi se recuar, se retrair. O rei Saul, os irmãos de Davi também, né? Eliabe, Samar, os irmãos que eram bem fortes também. Saul era o homem mais alto de Israel, né? Glória a Deus. Mas todos eles recuaram diante daquele desafio, glória a Jesus Cristo. Mas Deus, eu falei para vocês, quer manifestar a sua glória nas nossas vidas e espera de nós, de mim e de você, atitudes que levem ele, Deus, a manifestar a sua glória em nossas vidas. E Davi, no versículo 32, era um rapazote, aleluia, bem novo, mas teve a atitude que agradou a Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Versículo 32 diz assim, olha: E Davi chegou diante do rei Saul, que estava escondido, 40 dias envergonhado, no exército de Israel, e disse assim, olha: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém,
por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Aí Saul disse, contra esse filisteu tu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Aí Davi mostrou para ele que ele tinha disposição, que ele acreditava em Deus, aleluia, que ele cria que Deus era poderoso para lhe dar a vitória, aleluia. E ele disse, olha, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso para tomar a ovelha, eu matei todos os dois, eu vou matar esse filisteu também, glória a Deus. E Saul não pôde mais resistir, Davi foi enfrentar o Golias. E a Bíblia diz no versículo 48, que levantando-se o filisteu indo contra Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu, Davi meteu a mão no seu alforje, versículo 49, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi, veja só, queridos, quem tem atitudes diante de Deus, Deus manifesta a sua glória. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, aleluia, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus, né, irmãos? Por causa da atitude, aleluia, coragem, glória a Deus. Os discípulos, queridos, estavam sendo ameaçados pelas autoridades por pregar o evangelho, mas eles oraram a Deus e disseram assim, olha, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, né? Conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam prodígios e sinais pelo teu nome. Veja só, e tendo orado, glória a Deus, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, aleluia, por causa da atitude deles. Eles não recuaram, foram ameaçados pelas autoridades, foi ordenado que eles se calassem, não fizessem a obra de Deus, mas eles oraram a Deus, pediram a Deus a autoridade na palavra,